Olá, boa noite. Chegando por aqui, né? Como combinamos, às 19 horas. Atrasamos um pouquinho, mas bem pouquinho. Acho que não dá pra ser tão mal assim, né, Kaique? Não. Atrasamos bem pouco, mas já estamos aqui para o nosso terceiro episódio do nosso CS Pod, nosso podcast, que traz para você sempre histórias que são mais do que histórias para contar. São pessoas em quem se inspirar. É isso que a gente tem trazido durante esses 3 episódios, né? Os 2 anteriores, com a Elisângela Batista e com a Renata Pezin, e agora com a nossa convidada de hoje. Então, antes de eu chamar a nossa convidada de hoje, deixa eu fazer o nosso agradecimento a esse pessoal que torna possível a gente estar aqui para bater esse papo, para conhecer, né, essas pessoas. Então, agradecer aí a Jets Internet, também agradecer aos supermercados Biase, agradecer também a BIA Consultoria Agrícola e a Igibem, controladora de pragas urbanas, certo? Esse pessoal é que está abraçando a gente e fazendo com que a gente possa trazer essas pessoas interessantes para conversar com você aqui. E a gente vai começar com a nossa convidada de hoje. Nossa convidada é a Rayane Paixão. Oi, Paixão! Oi, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui. Fico muito feliz com o convite e me sinto especial. Oh, mas você é especial. E a sua história é especial. O que eu sempre digo aqui é que todos nós temos lindas histórias a contar. Sabe por quê? Porque todos nós aprendemos muito, superamos muito. Nós passamos por situações difíceis, complicadas e superamos para estar até aqui. Sim, às vezes a gente tem uma certa dificuldade para falar da nossa própria vida, porque a gente não sabe até que ponto isso vem a ser interessante para alguém. Mas eu penso que cada um tem uma história, cada um tem uma experiência e em algum ponto alguém vai se identificar, alguém vai levar aquilo para a vida. Em alguma coisa a gente pode contribuir. Sim, eu creio que todos nós somos inspiração em algum momento. No certo, no errado, onde acertamos, onde erramos. Isso é humano, é natural. Sim. Mas a gente quer saber um pouquinho sobre a Rayane. A Rayane nasceu aonde? Eu sou natural de Imperatriz do Maranhão. Olha, maranhense ela. Maranhense. Moro aqui há 17 anos. A minha mãe, né, é maranhense. E aí, quando ela foi me dar à luz, ela escolheu Imperatriz porque era onde a maioria dos parentes dela morava, né? Para cuidar, tem o resguardo e tudo mais, então. Mas morei bem pouco lá. Como é que foi a infância da Rayane? Minha infância, sim. Meu pai sempre trabalhou em fazenda, como capataz, o gerente. E as memórias de criança que eu tenho com meu pai era nessa época de criança. Até mais ou menos os meus 7 anos, 6 anos por aí, a gente morou junto em fazenda, meu pai, minha mãe, minha irmã, a família, né? E aí quando eu fiz os 7 anos, meu pai, não, as meninas têm que ir para a rua para estudar, né? Porque dentro da fazenda tinha uma professora que dava aula, mas não era um colégio que fosse me dar um certificado, né? E aí fomos para Ribeirãozinho, que é próximo de Imperatriz, onde morava a minha avó. E minha mãe queria ficar lá. Então fomos eu, minha irmã e minha mãe. Fomos para lá. E aí começamos a estudar e nesse ponto meu pai e minha mãe ainda estavam juntos. Passado um ano mais ou menos, o meu pai foi visitar minha mãe e falou que ia separar. Que queria a separação. Uau! E aí eu não entendia muito na época, porque criança, né? Mas eu sei que foi um baque para minha mãe. Por alguns momentos eu vi ela assim muito triste e várias outras situações. Depois de um certo tempo morando nessa cidade, Ribeirãozinho, a minha mãe decidiu ir para Imperatriz mesmo, que era onde a irmã do meu pai, minha tia Ana, morava. E aí nesse processo
de morar em Imperatriz, porque até então, quando a gente estava no Ribeirãozinho, meu pai arcava com as obrigações, como pai. Mandava pensão direitinho, então até aí tudo bem. Quando a gente foi para Imperatriz, que já era um casal separado, meu pai já não fazia mais o papel de pai, né? Mandava a pensão, que na época eu acho que eram 150, não lembro, na época era muito dinheiro, né? Mandava um mês sim, 4 não, 5 não. Então foi uma fase assim que eu lembro muito, porque foi uma fase dolorosa. E a minha mãe não trabalhava, minha mãe não tinha estudo, não tinha conhecimento, ela não sabia se virar, resumindo, porque ela foi o tempo todo dependente do meu pai, né? E aí, nesse processo, a gente ficava, por muitas vezes, a gente ficou dependendo da ajuda das pessoas. Deixa eu fazer só uma pausa aqui na tua história, Rai. Aproveitar esse teu gancho. Eu queria falar com os homens. Homens, não existe ex-pai. Sim. Né? Não existe ex-pai. O teu relacionamento terminou, mas terminou com a tua companheira, terminou com a mulher. Com os filhos, não. Tá? Então, honra teus filhos, respeita teus filhos. E o mínimo que você pode fazer é ajudar essa mulher a educar essas crianças. Tá? É o mínimo que se pode fazer como homem, como pai. E eu quero aproveitar até, lembrar uma história de um rapaz, eu encontrei com ele durante a Show Agro. Ele me contando que ele faz questão de apoiar todas as decisões da ex-mulher com relação aos filhos. Sim. E apoiar financeiramente no que é necessário. Isso é ser pai, tá? Sim. Então, homens, lembrem-se, quando acaba o relacionamento, é com a mulher que acabou. Com as crianças, não. No momento que você ajudou a fazer com que alguém viesse ao mundo, tua responsabilidade é com aquele serzinho que você ajudou a vir aqui. Sim. Né, Rai? Aí, continuando, Rai, desculpa pegar esse... Não, é até bom, porque aí a gente direciona os pontos, né? E assim, eu sempre falo, em relação do meu pai, eu sempre falo que em relação ao caráter dele, a pessoa que ele é como homem, eu não tenho o que falar. Porque sempre foi uma pessoa trabalhadora, honesta, que honrava com os compromissos dele como homem. Talvez a situação assim, como pai, ele tenha deixado a desejar. Não é algo que eu gosto de estar falando, mas que faz parte da minha história. Sim, mas e que é importante também a gente falar, Rai, porque, como até a gente sempre diz aqui, as nossas histórias ajudam em outras histórias. Sim. Né? Então, a forma como a gente conduz. Porque, por exemplo, teu pai, você disse que ele teve uma iniciativa muito boa, que foi de mandar você para poder estudar, para poder ter um futuro melhor. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele acabou por... deixando ali por terminar essa família, né, e não arcar com a responsabilidade dele como pai. Sim, e a gente sente muito isso na infância, no desenvolvimento, porque não tinha ali uma cobrança, vai para a escola, fez o trabalho. Eu nunca tive essa cobrança dentro de casa, sobre se fez a tarefa, se não fez, como que vai para a escola, nunca tive. Mas sempre foi algo muito natural, meu e da minha irmã, ser alunas dedicadas na escola, graças a Deus, porque assim, pelo incentivo, talvez a gente não tivesse. E eu sempre falo que Deus coloca pessoas na vida da gente, né? Sempre tem os anjos. E eu tenho um anjo, assim, na minha vida que chama Tia Ana, que ela, só de falar dela, meus olhos enchem de lágrimas. Ai, assim. que lindo. Ela é irmã do meu pai. E lá em Imperatriz, ela morava, assim, bem próximo. Era um conjunto que a gente morava. Inclusive, hoje ela comentou a postagem que eu fiz e eu falei, tia, com certeza a senhora faz parte dessa história. Certamente. Ela e meu tio. Meu tio que, por sinal, faleceu agora com a pandemia. E aí, assim, eles cuidaram muito de mim e da minha irmã, muito.
Quando teve situações assim que não tinha água, não tinha luz em casa, por falta de dinheiro mesmo. E aí minha mãe arrumava as coisas dela e ia para a cidade, pro Ribeirãozinho, que era a cidade que a gente morava antes. E a minha tia, eu acho que Deus falava no ouvido dela assim, vai lá na casa porque as meninas estão lá. E aí ela aparecia lá, levava a gente para casa dela e a gente ficava lá, ó, meses. E ela dava de tudo pra gente, assim. Inclusive levava a gente pra igreja, pra gente seguir num caminho. E assim, hoje eu vejo muita gratidão nisso, porque uma boa parte do que eu me tornei foi por conta dela na nossa vida, sabe? E ela sempre cuidou com o maior prazer, sem pedir nada em troca, nada em troca. E aí, então, a gente passou, eu acho que uns 3 anos nisso. Quando não tinha nada, a gente ia para casa da minha tia e eles tinham os princípios, assim, muito de família mesmo. Almoçava todo mundo na mesa junto, tinha aquele padrão, assim, todo certinho que a gente andava na linha. E 2 primas minhas, que era a filha deles, que eu tenho as 2, assim, como irmã. Até hoje a gente se dá muito bem. Eu vou sempre em Imperatriz visitar elas. Sempre não, né? Uma vez... Sempre que possível. Sempre que possível. E aí, em toda essa situação, apesar da minha tia fazer de todo bom coração, 2 pessoas é um custo, né? Na casa. Então, uma vez que o meu pai foi lá, desde quando a gente mudou para lá, ele foi lá uma vez. E aí a minha tia conversou com ele, João, tem que levar essas meninas para lá, porque aqui tá dessa forma. Conversou, explicou. E aí eu lembro que a gente arrumou as coisas e veio com o pai para cá, para Paragominas. Para Paragominas? Isso, para Paragominas. Você tinha quantos anos? Eu tinha 12. Ah, tá. Foi 2006, tinha 12 anos. Tô entregando tua idade, Rai. 29. Desculpa aí. Tinha 12. E aí a minha irmã já tinha 15. E aqui meu pai tinha conhecimento, tinha contato, então ela já conseguia trabalhar aqui. Lá em Imperatriz a gente não conseguia ainda. E aí a minha irmã veio pra cá, começou a trabalhar. A gente morava aqui na rua e meu pai morava na Caipe, numa fazenda. Ele tinha uma casa aqui na rua e ficávamos nós 3 aqui. A filha da minha madrasta e mais eu e minha irmã. E aí eu ficava em casa, eu estudava de manhã e estudava à tarde, de manhã eu fazia as coisas de casa para minha irmã poder trabalhar, no caso. E aí, meio-dia, ela chegava, almoçava. Nessa época também nós passamos perrenguezinho, assim, atrito, porque a gente se respeitava, mas não se dávamos muito bem, as filhas da minha madrasta e nós. Então, assim, chegou um momento que ninguém aguentou mais. E aí minha irmã ligou para minha mãe e perguntou: mãe, a senhora quer vir morar para cá, em Paragominas? Aí, mãe, né, quando o filho cede, minha mãe veio. Vendemos a casa que tinha lá e compramos uma aqui. Mas a minha mãe já tinha um marido, né? E aí fomos morar com minha mãe. Eu, minha irmã, minha mãe e o marido dela. Passado 1 ano que eles ficaram aqui, o marido da minha mãe não quis ficar mais. Foi embora, não se adaptou. Porque a cultura deles lá nesse interior, que é no Ribeirãozinho, é muito diferente da cultura daqui de Paragominas. Então ele não se adaptou, foi embora. Minha mãe passou alguns dias. E aí eu lembro que ela falou pra gente assim: eu vou lá no Ribeirãozinho e volto quarta-feira. Eu lembro até o dia da semana. E volto na quarta-feira. E aí não voltou. Uau! Ela ficou por lá. Sério? Isso. Eu já com 15 e minha irmã com 17. E aí meu pai já tinha ido embora para Anapum, trabalhar numa fazenda lá, onde ele mora até hoje. Sim. Ele já tinha ido para lá. Sul do Pará, né? No sul do Pará. Então ficamos eu e minha irmã, as 2. Aí eu já tinha 15, eu já estava no ensino médio. Eu estudava de manhã e aí a minha irmã trabalhava na Centersol, que era uma loja de cosmético. E eu já poderia começar a trabalhar com 15 anos. Aí eu comecei a ir na parte da tarde para a loja. Eu estudava de manhã e à tarde eu ia para a loja. Para a mesma loja que a minha irmã trabalhava, que era a Centersol, que era até da Solange, que hoje é dona da Sol Academia. Ela que nos deu
e eu também sou muito grata a ela, também foi um anjo na nossa vida, ela que nos deu a oportunidade do primeiro emprego. E até hoje, assim, a gente fala com ela, tem gratidão por isso, sabe? Aí eu comecei a ir na parte da tarde para a loja, porque eu não consegui mudar o período, o horário do colégio para a noite. E aí passou mais um ano, eu consegui mudar para a noite. Então eu já estava indo trabalhar o dia todo e estudava à noite. Isso no Castelo Branco. E eu sempre falo uma parte da minha história, que eu lembro que eu pegava a bicicletinha e vinha no sol quente da Promissão lá para o centro. Na época que eu estudava, eu ia de manhã para o colégio, voltava meio-dia, voltava para a loja e ia... Já estava iniciando a carreira fit. Já estava iniciando a carreira fit. Isso, a bicicletinha. Às vezes a corrente caía e eu ficava naquele sol, morta de raiva, ajeitava a corrente e ia trabalhar. E eu lembro também que aos domingos eu fazia um curso de informática. Então eu ia todo domingo, pegava minha bicicletinha, fazia o curso de informática. Eu estou falando um pouco assim dessa situação de curso, de trabalho, porque chegando no final eu vou ter a conclusão. E aí eu trabalhei dos 15 aos 18 na Solange. E aí depois eu terminei o curso de informática e depois eu entrei no curso de rotinas administrativas. E foi nesse curso de rotinas administrativas que surgiu a oportunidade de eu trabalhar com a dona Heloísa. Ah, não, mas essa aí, calma aí. Vamos chegar nessa história agora, não. A Heloísa, eu sei que ela já chegou, não tem tanto tempo assim, não. São só 10 anos? 11. 11 já? É. Nossa, tem muito tempo. Eu achava que era pouco, rapaz. Tem 11. Mas passei perto. Passou. Passei perto. De 10 para 11. Tirando tinta. Quase que eu acerto. Faltou um tiquinho assim. Mas assim, vamos lá. Antes de chegar na dona Heloísa, que a gente vai conversar essa história daqui a pouco, porque eu também tenho um carinho muito grande por aquela criatura de Deus. Sim. Ô, mulherzinha. É outro anjo na minha vida. Não, aquela também. ali. Aquela ali é difícil falar sem se emocionar, né? É. A criatura e tanto. Mas assim, Rayane, nesse período, eu sei que você iniciou uma outra fase também, né? Que foi de modelar. Sim. Né? Foi de modelar, foi de... ainda bem que voltou, que eu já várias coisas eu já tinha Pois pulado. mas essa aí eu não posso deixar passar, que para chegar a ser... Gente, essa mulher é linda, né? Dá licença, né? E para chegar nessa coisinha aqui toda, a bicicleta ajudou bastante, né, Rai? É verdade. Essa parte do modelar foi entre 2009, 2012, 2013, que até já começa a vida fitness. Sim. Também. Eu participei de alguns concursos de beleza, Miss Agropec, Miss Paragominas, Garota Todd, na época do festival Paragofest, né? E aí, toda vez que eu ia participar de algum concurso, eu entrava na academia, porque tinha que estar bonita no dia, né? Mas também alguns concursos patrocinava também a academia. Sim. Então, sempre que eu entrava em algum concurso, aí eu entrava na academia, ficava aquele período malhando, 2 meses, 3 meses, e aí quando encerrava o concurso eu parava também, porque até então eu não fazia. O habitual da maioria de nós, né? Porque até então, nesse ponto, eu não fazia porque eu gostava. Eu fazia porque eu estava querendo ficar bonitinha para no dia do desfile tá tudo ok. E acho que desse ponto... Assim, até então, até os meus 15, eu ainda não tinha caído a ficha, assim. Que a gente já estava só nós duas, que a gente tinha que trabalhar para se sustentar e que... era nós duas ou não era. Até então não tinha caído a ficha, assim. Então nesse período eu andava muito em festa, eu farreava muito. Olha, eu não sabia dessa parte. Teve essa parte. Olha, acho que entre 17 e 18. Entre os 16 até 18. É o período da descoberta, né, Rayane? É justamente essa fase, né? Eu gastava minha energia toda na festa. Falar em energia, a gente tá precisando de café, não tá? Acho que é bom um café. Acho que a gente está precisando de café. Dejaí, você pode nos socorrer? Daqui a pouco ele vem trazer o nosso cafezinho. Olha, gente, eu não sou baú.
eu não sou baú. Deixa eu falar para vocês o que está acontecendo no nosso backstage aqui. O Kaique tá ali, tá? Fazendo controle de imagem, som e tal. O nosso colaborador do site Notícias Diárias e agora do nosso podcast também, Dejaí Lima, tá aqui também para ajudar a gente, né? E ele tá aproveitando para conferir se o coffee break veio corretamente. Está salgado. Entendeu? Ele tá fazendo os testes, saber se tá tudo, né, de bom gosto, né, Dejaí? Tudo aprovado, meu filho? Aprovado, né? Tudo delícia. Tá vendo como é que é? Assim. Ele prova primeiro para ver se a gente vai curtir ou não. Olha gente, que maravilha. Que coisa linda. Rai, seu cafezinho. Ó, caneca da Jets, tá, Renata? Não, esse é o dela. Obrigada. Esse é o dela e esse é o meu. Que linda. A Renata tá assistindo? Aí, ó. Renata. Eu docinho um café porque eu sou apaixonado. Olha, Janaína, a conversa aqui do Kaique. Bom que a caneca é bem pequenininha, só um gole de café. Se tiver docinho, é porque eu tô apaixonado pela mulher hoje aí. Vou começar a fazer reclamação desse café aqui, porque... Ele é bom de café, mas hoje ele pesou a mão no açúcar. Eu não vou nem falar que eu tomo sem açúcar, né? Pois é, eu tomo sem açúcar também, então... Então tá muito doce, né, pra quem toma. Pra quem não toma, isso aí tá diabético. Ai, gente, esse é o nosso podcast. Mas que vale jeito, a intenção, gente. Né? Tá ótimo. É justamente isso, a gente ficar à vontade aqui, conversar um pouco, conhecer essas histórias, se inspirar. Essa é a Rayane Paixão, né? Até ela mesma diz que não se identifica com essa história de musa fitness, né? Isso. Não se identifica. Mas realmente porque é uma pessoa que inspira outras em suas atividades físicas. Sim. Então acaba sendo a mesma coisa, né? E como não se inspirar? Uma mulher desse tamanho, gente, que se dedica às atividades físicas, quer queira, quer não, inspira outras pessoas a isso, né? Você tem uma colega de trabalho mesmo que... Né? Eu falo muito assim que eu não me vejo como musa fitness, talvez pelo fato que eu não faço pela uma questão estética. Uhum. Passou a ser na minha vida um hábito e que tem muitos outros benefícios. Acho que eu sempre falo que a estética vem como um bônus, porque a atividade física, ela faz você pensar melhor, faz você ter um dia melhor, principalmente se fizer na parte da manhã, eu acho ter um dia muito mais produtivo. Educadores físicos, olha a deixa dela. Sim, mas vamos voltar lá. Como foi que começou essa história, vamos lá, da beleza na sua vida? Porque lá no comecinho, como foi que iniciou essa história de modelar, de disputar essas competições de beleza? Eu lembro bem, a primeira vez, o Nilberto estava na rua lá de casa. Ninguém conhece Nilberto Nil, né, gente? Ninguém conhece. E aí, querido, beijo. Beijo, Nilberto. Ele estava na rua de casa e ele tem um olhar clínico, né, para essas coisas. Aí Não, e olha uma mulher desse tamanho, gente, por favor. Mas na época eu era bem magrinha, bem não, mas só a altura, ratinha, né, já desponta, né? Sim, e ele gosta mais desse perfil magrinha alta, né? Isso. Hoje em dia ele já não chama mais as meninas que tem mais corpão, assim. Ele gosta do perfil magrinha, alta e que esteja ali naquela idade entre 15 e 16 anos. A idade média, né, para modelagem inicial Sim. E na verdade hoje já tá até menos, né? Acho que é 13. Até menos. Os concursos que eu vejo são meninas bem mais novas. E ele me viu na rua de casa e ele perguntou: oi, tudo bem? Como é seu nome? Você não tem interesse de participar do Miss Agropec? E eu não sei porquê, mas eu já gostava. E aí, tanto que uma vez eu tinha ido representar o Garotanésia nos Jogos Intercolegiais. Só que foi assim, foi a minha primeira experiência, então eu estava muito nervosa, muito travada. Foi bom, mas eu estava muito nervosa, eu poderia ter sido melhor, né? E aí, quando o Nilberto me convidou, eu aceitei, de cara.
Aí o meu primeiro desfile foi em 2009. Depois eu conheci o The Anderson, que foi justamente... É The Anderson, né? The Anderson, mas todo mundo só conhece mais por Danderson. Isso, que foi no Garotanese. Ele me chamou já para outros eventos, outros desfiles. E também depois veio o Robertinho, que era o Miss Paragominas. Na época era ele que organizava, né? Então acaba que quando você participa de um desfile, outros organizadores, né, te vê, então vão te chamando para outros. Pelo menos naquele período ali que você é nova no pedaço, né? Como se dizer assim. Porque quando você já fica participando de muitos, aí já não é legal. Você já fica figurinha marcada, figurinha repetida. E aí, acho que foi em 2009, eu participei, Miss Agropec, fiquei em segundo lugar na primeira vez, não, em terceiro lugar na primeira vez que eu desfilei. Em 2013 eu desfilei de novo, fiquei em segundo lugar. E Garota Todd, eu ganhei o Garota primeiro lugar. E eu participei do Miss Paragominas 2 vezes, 2009 e 2013. Mas não fiquei em nenhuma colocação, assim... Entre as 3, né? Do Miss Paragominas. Mas estava lá. Eu estava lá, linda e plena. E depois eu encerrei a carreira, me aposentei. Mas vamos lá. Agora sim, você falou na aposentadoria, né? Você aposentou das passarelas, né? Sim. Das passarelas. Mas você continuou com uma vida esportiva, né? Que no caso, o CrossFit entrou na tua veia. O primeiro esporte que entrou assim que eu me apaixonei foi a corrida. Eu fazia musculação, mas eu fazia assim, vamos dizer, porque todo mundo fazia, eu queria fazer. Mas não era algo, nossa, que eu era apaixonada por musculação, não. E aí eu conheci a corrida, a minha amiga Regiane uma vez me chamou para correr, eu fui e fiz um percurso que na minha cabeça eu nunca conseguiria fazer, consegui fazer e pronto. Daquele dia em diante, segunda, quarta e sexta, eu queria correr. Aí tinha um grupo de corrida na época que incentiva muito esses grupos, né? Sim, com certeza. Marcava o local, a cor da blusa era a mesma. Eu morro de saudade. Eu já tive uma vidinha assim também. A gente tinha uma equipe aí muito bacana. Sim. E isso faz muita falta, viu, gente? Como faz falta? Quando você tem uma equipe assim que incentiva, é legal, porque às vezes a falta de você querer ir sozinha, tem um ou outro que vai e você acaba indo também. Então eu fiquei 2015 até 2018, que foi quando eu fui pro CrossFit. Eu tinha uma outra amiga, a Josi, que já fazia, e tinha uma promoção de levar 2 amigos e ganhar um mês grátis. Boba ela não era. Boba ela não era, já tinha levado uma amiga, me levou, ganhou o mês dela, tava pago. Mas assim, eu já tinha vontade de fazer o CrossFit. Já tinha uma moça que eu seguia no Instagram que ela fazia, eu olhava os vídeos e aquilo ali já me enchia os olhos. Mas eu sabia que não ia dar para conciliar a corrida e CrossFit, dito e feito. Quando eu comecei o CrossFit, eu abandonei a corrida. Eita! Porque era muito puxado para fazer os dois. E aí de 2018 para cá eu não larguei mais, é meu vício, eu vou todo dia. E hoje, assim, eu já participo de algumas competições, né? Inclusive, você recentemente participou de uma em São Miguel do Guamá. Isso, inclusive eu me machuquei. Eu participei dessa em São Miguel, foi muito bom. Eu machuquei a perna nessa competição. Na hora eu fiquei muito chateada, né? Porque a gente treina, passa 1 mês, 2 meses se dedicando para aquilo. Mas aí depois, como tudo na vida, a gente leva como experiência, né? E aí tô agora voltando aos poucos aos treinos, porque eu tive que fazer algumas sessões de fisioterapia e eu não posso voltar já querendo fazer tudo como eu estava fazendo. Tenho que respeitar o tempo, senão acabo... Olha, você tocou numa coisa interessante, vou pegar mais esse gancho teu. Gente, atividade física realmente é muito bom. Sim. É bom pro corpo, é bom pra mente, né? Mas, por favor, você que está animado com qualquer esporte, com qualquer atividade física, fica atento, não se empolgue tanto. Porque, por exemplo, eu sempre falo, eu tenho umas amigas que gostam de pedalar. Sim. Pedala uma vez por semana, quer fazer 100 quilômetros. Tem que ter bastante cuidado. Tá? Então, gente, muito cuidado.
preste atenção, porque não adianta você jogar toda a sua saúde hoje e amanhã não ter mais. Sim, hoje eu consigo conciliar 2 atividades, não todos os dias, mas segunda, quarta e sexta eu faço musculação de manhã e o crossfit eu faço todo dia. E algumas pessoas me perguntam, nossa, mas como você consegue fazer 2 atividades? Eu consigo mal fazer uma. Só que assim, eu não comecei fazendo as 2 de uma vez. Eu fazia só a musculação, depois eu inseri o crossfit. Aí eu mudei todo dia que era musculação para só 2 dias, ou para só 3, e dou prioridade para um. Porque se a gente tentar fazer os 2 todos os dias, fora que tem a rotina de trabalho e tudo mais, não dá conta. Às vezes acaba se machucando, aí as pessoas falam, mas tu pedala, corre. Mas é no final de semana, é no feriado. Não consigo manter essa rotina todo dia. O que eu faço todo dia é só o crossfit. Tem que ter bom senso, né, Rayane? Tem que ter bom senso. E qual a dica que você daria para... Vou colocar o Djaí, né? Para não me colocar nessa fogueira. Pro Djaí, que ama treinar. Ele já gosta. Ele treina mastigação. Né? Ele está no treinamento da mastigação. Aí, assim, uma pessoa que está sedentária em 100%, ela quer hoje iniciar, né? Iniciar uma atividade física, uma vida, né? Esportiva, digamos assim, mas o que ela faz? É só... Não, eu vou lá, vou meter a cara, vou logo fazer tudo que eu tenho direito. Não, assim, o primeiro de Em 30 dias vou perder 35 quilos. Não adianta. Não adianta, assim, de cara querer mudar tudo. O primeiro passo é a pessoa querer. Ela tem que querer para começar, né? E não adianta no primeiro mês querer mudar toda a rotina, porque não vai dar certo. Nada que você muda assim do dia para a noite dá certo. Você tem que começar inserindo aos poucos. Se não consegue ir todo dia, vai 3 vezes na semana. Aí quando você vê que o corpo se adaptou àqueles 3 dias, aí você começa a ir todo dia. A alimentação é uma coisa também que não dá para você, nossa, vou cortar hoje o arroz, cortar os biscoitos, o lanchinho, não. Tem que ir devagar, cortando aos poucos, porque é uma mudança brusca, né? Então o corpo vai sentir, você vai sentir mais cansado. Eu sempre falo assim que é de 1 a 2 semanas para o seu corpo se adaptar àquilo que você está fazendo de novo, né? Então é respeitar o processo mesmo, começar aos poucos, devagar, fazer um pouquinho, e quem quer arranja um tempo, arranja uma prioridade. Quem coloca aquilo como prioridade, dá um jeitinho de fazer. Porque a gente sempre quer colocar as desculpas primeiro, né? Eu não posso porque eu tenho que fazer isso, eu entro cedo no serviço. Sempre escuto de mulheres também, o filho, eu tenho filho. E eu sei que é mais difícil, eu não tenho filhos, mas eu imagino que seja uma rotina mais puxada. Mas eu acho que tudo é questão de se organizar e colocar o que é prioridade na sua vida, né? Para começar. Aí vamos falar onde você ia falando e eu não deixei. Sim. Como foi que entrou o Anjo Heloísa na sua vida? Sim, aí o Anjo Heloísa, eu tinha, acho que tinha uns 15 dias que eu tinha saído da Centersol. Eu trabalhava na Centersol num caixa do Bradesco Expresso. E aí ela entregou esse caixa, ela não ia mais trabalhar. E aí foi quando eu saí da loja, eu fazia o curso de rotinas administrativas e a minha professora, a Laiane, falou que estava precisando de gente lá no escritório da Dona Heloísa. Eu levei o currículo lá e ela perguntou assim, talvez ela nem lembre disso, mas eu lembro como se fosse hoje. E ela está assistindo. Ela perguntou assim, Rayane, tu quer fazer um teste? Tu quer voltar amanhã ou voltar de tarde? Ou tu quer ficar agora? Não, vou ficar agora. Era umas 9 e pouco. Eu falei, não, vou ficar agora. E já fiquei lá. No dia da entrevista eu já fiquei lá. E aí a moça que eu ia ficar no lugar dela ainda estava lá. Então ela ia me ensinar por 1 semana, mais ou menos. Mas acabou que ela não ficou essa 1 semana. E aí já acho que no outro dia eu fiz o exame
admissional, fiz tudo certinho e aí já comecei a trabalhar. E nessa época eu ainda ia de bicicleta trabalhar. E aí toda vez que ela me via de bicicleta, bora comprar uma moto, Rayane, bora comprar uma moto. É bem a cara dela, ela quer ver sempre as pessoas evoluírem, né? Sim. Ela tem, essa é a característica dela, né? A Dona Heloísa, assim, é um outro anjo na minha vida que eu só tenho gratidão a ela, assim. O emprego talvez seja pequeno perto do que ela significa para mim, sabe? E talvez eu nunca tenha falado isso para ela, expressando em palavras, mas talvez com atitudes, né? Eu consiga demonstrar essa minha gratidão a ela. E aí ela me ajudou a comprar minha primeira moto, me ajudou com tudo que eu precisei. Dona Heloísa nunca disse não para mim, ela sempre deu um jeitinho. É uma pessoa assim que mora no meu coração, não tem nem explicação falar sobre ela. Assim. Aproveitar, tá? Deixar aqui, convidar diante de todo o nosso público, Heloísa Bueno, queremos você aqui, tá? Queremos você aqui, sentadinha aqui também para conversar com a gente. Dejaí, você pode me emprestar meu telefone aí um instantinho? Deixa eu ler um negocinho aqui. A Heloísa mandou umas palavrinhas para você. Ai, vai fazer eu chorar. Entrei em contato com a Heloísa hoje, ela me mandou umas palavras aqui. Ela já tá chorando. Ela não falou sobre a Rayane, ela falou sobre a Ray. Que ela me chama de Ray. Ray é uma pessoa maravilhosa. A Ray trabalha comigo há mais de 10 anos. E hoje posso dizer que tenho a Ray como uma amiga, uma parceira de trabalho, sempre prestativa e proativa. E o que é muito bom é que ela tem uma relação ótima no trabalho e quer sempre crescer e aprender. Tem um coração ensinável. É verdade. Essa é a Heloísa. E a Heloísa Bueno já confirmou, vou sim. Olha, a Heloísa Bueno já confirmou, viu, gente? Vamos só agendar aqui o dia. Ó. Heloísa Bueno. Encaixar na agenda dela. Vamos lá. Preciso ver a agenda dela, porque eu não sei qual é que tá. Graças a Deus, gente, do nosso podcast, a agenda tá fechada até agosto, tá? Então, peraí. Mas a gente vai dar um jeitinho, a gente vai encaixar a Heloísa Bueno. Ela é fantástica. Assim... eu acho que no involuntário eu sempre quis trabalhar em escritório. Eu lembro que chegava uns portfólio lá em casa que era do morador antigo e eu ficava lá fingindo que era secretária e tudo mais. E aí essa parte de escritório eu não sabia nada. O pouco que eu sabia era do curso que eu fazia. E aí eu não tinha experiência na área do escritório, mas eu já fazia administração. A faculdade de administração. E aí ela me deu essa oportunidade de trabalhar. Eu comecei a trabalhar no departamento pessoal e fui aprendendo tudo que eu tinha para aprender. Eu fui aprendendo lá. A Dona Heloísa nunca hesitou em ensinar algo, sempre estava ali à disposição para ensinar, sempre falava, olha, não sabe, pergunta, sempre. E com o passado, depois que eu já tinha formado em administração, ela chegou no escritório um dia e perguntou, olha gente, eu vou fazer ciências contábeis e eu quero saber quem de vocês topa fazer, porque eu vou pagar metade. E aí eu tinha acabado de terminar a administração, estava com a cabeça assim, ai meu Deus, eu não quero fazer mais nada agora, eu quero dar um tempo, mas eu não posso perder essa oportunidade. E aí aproveitei a oportunidade, aí fizemos a faculdade junta, eu, ela e mais uma moça que trabalhava com a gente, a Laiane. E aí formamos juntas, terminamos juntas e até hoje, quando eu preciso de alguma coisa assim, para essa área de estudar, Luiz, eu estou precisando, que eu fiz um curso técnico depois que eu já estava trabalhando lá e eu precisava me ausentar toda sexta-feira,
Porque não é todo patrão que libera, né? Sim. O funcionário. E aí eu falei, dona Luísa, eu quero fazer um curso técnico de agronegócio, que é o meio que eu trabalho. Sim. E ela falou, não, Rai, você pode ir, você está liberada para fazer. E aí foram 2 anos, terminei o meu curso. E agora eu estou fazendo outro, pedi de novo. E ela, assim, para a questão de ela e seu Mauro, o esposo dela. Mauro Lúcio, né, gente? Também. Mauro Lúcio, também esperamos ter você aqui nesse sofá, tá? São 2 pessoas, assim, inspiradoras que você vai trabalhar com eles e ver um futuro. São pessoas que querem ver a gente crescer, que dá oportunidade. Então, quem trabalha com eles, assim, só não cresce se não quiser, porque tem a oportunidade. São pessoas que estão ali de braços abertos para lhe ensinar, para lhe acolher. E não é à toa que eu estou lá há 11 anos, porque a gente tem uma relação boa. Na verdade, todas as meninas que trabalham lá no escritório já tem bastante tempo. Se duvidar, acho que a mais recente tem 1 ano, 2 anos, que é a Amanda. Beijo, Amanda. Beijo pra Rani, beijo pra todas as meninas que estão assistindo. Oh, gente, abraço a todas as meninas que trabalham com a Rayane, tá? Abraço pra vocês. Mas, Rayane, me diga uma coisa. Como você diria que era a Rayane que chegou em Paragominas? Para hoje, né? Não, como era ela lá? Como era. Só quero ela lá. Olha, quando eu cheguei aqui, eu era um pouco assim, talvez o medo, né, do novo, recatada. Porque eu tinha alguns amigos lá em Imperatriz, mas também era criança, né? Então, mas eu tinha medo, assim, do novo, do que me esperava, como que eu ia fazer. Mas uma coisa eu lembro, assim, que eu sempre almejei ter as coisas, ser alguém, ser uma profissional. Eu sempre desejei isso. Então, eu sempre busquei dar o meu melhor. Quando eu ia para a escola, eu me dedicava para ser uma boa aluna, eu me esforçava. Então, mesmo que eu tivesse um medo do que me esperava, mas eu sempre procurei dar o meu melhor. E o fato, talvez, de não ter o suporte, assim, familiar. Fazia eu querer correr atrás dos objetivos. E como eu tinha falado, que até os 15, 16 não tinha caído a ficha, essa minha ficha veio cair, eu lembro mais ou menos aos 18. Aos 18 teve uma virada de chave assim, que eu falei, peraí, Rayane, até então eu contava a minha história me fazendo de vítima. Assim, de toda a situação, porque eu queria que as pessoas tivessem pena de mim. Ah, nossa, coitadinha, ela sofreu, ela passou, né, dificuldade. E aí, aos 18, deu essa virada de chave. Peraí, Rayane, tu tem que tomar um rumo na tua vida. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E virou a chave assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter minhas coisas, eu tenho que pagar isso, separar o dinheiro para aquilo. E eu tenho que me tornar uma pessoa que cuide de mim, porque eu ficava esperando, até os 18, eu acho que eu ficava esperando isso do meu pai, da minha mãe. E você percebeu que precisava ser senhora de si? Sim, eu percebi que eu precisava tomar as rédeas da minha vida, porque talvez ninguém fosse fazer isso por mim. Ninguém e não ia faria. mesmo, né? Não ia mesmo, eu tinha que tomar uma atitude. E acho que é isso nessa parte. Aí, aquela menina que chegou com medo a Paragominas, passou 1001 coisas, se viu como vítima e depois entendeu que não era por aí e que podia sim ser a dona da própria história. Sim. Como é que é a Rayane hoje? Ter passado por tudo isso hoje reflete em praticamente todas as áreas da minha vida. Porque, assim, eu não espero por ninguém, nada. Eu vou lá e faço. Eu vou trabalhar, eu vou, assim, já com a gratidão no meu coração. Nossa, eu tenho um trabalho, eu estou indo trabalhar. Eu vou chegar lá e vou fazer o meu melhor.
É claro que eu tenho os dias, todo mundo tem, né? Os dias que você tá para baixo, os dias que você tá triste. É humano. Mas eu vim, assim, de um lugar onde que talvez eu não tivesse nada e que ninguém fizesse nada por mim, que eu me disponho a fazer tudo. E isso reflete no trabalho, reflete no CrossFit, reflete em tudo. Eu acordar e me sentir que eu tenho que fazer aquilo. Eu acordo disposta a ir fazer, vou em busca, vou atrás. E talvez por isso algumas pessoas se inspiram, se identificam, principalmente as pessoas que me conhecem, que realmente é difícil me ver reclamando. Às vezes eu reclamo um pouquinho, mas é difícil me ver reclamando de alguma coisa. Digo mais uma vez, acontece. Porque eu acho que as dificuldades, elas fortalecem a gente para você ser forte mesmo. E elas vêm justamente para isso, né? Sim, para a gente encarar as coisas sem estar se colocando como vítima na história. Porque às vezes a gente quer muito se dar desculpa, quer muito se fazer de vítima e não resolve. Culpar alguém pelo que você ainda não conseguiu. Isso. Ou pelos problemas que você teve durante o caminho. Por algum tempo eu me vi colocando a culpa no meu pai, a culpa na minha mãe, e depois eu vi que não era isso. Assim, eles tiveram a trajetória deles, e às vezes eu não posso ficar depositando a minha vida nas mãos de alguém, sendo que eu posso ser o autor da minha história, eu posso fazer alguma coisa, não ficar só esperando, porque é muito cômodo você ficar esperando o pai ou a mãe pagar a faculdade, sustentar você até você ficar de maior. É ótimo, né? Para quem tem essa disponibilidade, para quem tem é ótimo. Mas eu vejo muita gente assim, esperando demais. Fica, eu não faço isso porque... Não assumindo o protagonismo da própria vida. Não assume a responsabilidade da própria vida. Fica ali debaixo da asa do pai ou debaixo da asa da mãe. E às vezes é preciso a vida dar uma sacudida assim para a pessoa ver que ela tem o poder de correr atrás, de transformar. Porque assim, eu vejo que eu e minha irmã, nós tivemos tudo para ser nada, para não dar em nada aquilo ali. E nós duas, graças a Deus, eu falo com orgulho assim, que a gente trabalha, a gente se esforça, não... Somos independentes, posso falar isso, às vezes soa como, nossa, elas estão se achando porque são independentes, mas não é. E pode falar. Pode falar. E é isso. Essa questão da independência, gente, eu acho que não tem coisa mais prazerosa para uma mulher do que poder dizer assim, ei, sou eu que pago minhas contas. Sim. Né? Sim. Ninguém pode botar o dedinho na minha cara, porque quem paga minhas contas sou eu. Entendeu? Então, isso não tem nada de feminismo não, tá? Isso é só de bom senso e orgulho feminino. Não tem nada de feminista não, é feminino mesmo. Sabe? Essa coisa de você saber que teus esforços te trouxeram até aqui. Sim. Né? Lógico, Deus adiante de tudo. Com certeza. Dando força, dando fôlego. E o teu esforço te trouxe até aqui, literalmente até o nosso sofá. Muito obrigada, Rayane, por ter vindo aqui. Microfone aberto, fique à vontade. É isso, eu também agradeço pela oportunidade de poder contar um pouco a minha história. Eu acabo sendo um pouco mais reservada, porque às vezes as pessoas usam a nossa história com maldade, para criticar, para querer diminuir. E eu estou de coração aberto, contando uma parte, e espero que possa, de alguma forma, influenciar as pessoas a correrem atrás e irem em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque com força de vontade, fé em Deus, saúde e trabalho, a gente consegue. Muito obrigada, Rayane. Gente, a gente vai encerrar por aqui, mas antes, agradecer mais uma vez, né, Kaique, a Jets Internet, Supermercados Biasi, meu amigo Vitor Biasi. Vitor, abraço, querido. A Jets Internet, minha querida Renata Pezin. Agradecer também aí a BIA Consultoria Agrícola, minha amiga Agnes e o Bruno, seu esposo.
Também meu amigo César, lá da IGBEM, controladora de pragas urbanas. Mas também quero agradecer a Rosinha, seu esposo, lá da Shopee das Calcinhas. Ó, Jair, você me ajuda? Tem uma sacola bem aqui. Você pega ela pra mim, por favor? Ele hoje está de assistente de palco, literalmente. Olha, tem mesmo. Ai. Esse presente a Rosinha mandou pra você, tá? Lá da Shopee das Calcinhas. Ah, obrigada. Então, é pra você. Fique à vontade. Se você gostar, se você quiser trocar tamanho, alguma coisa, pode ir lá, Tá bom. Tá à disposição. Muito obrigada. Gente, a Shopee das Calcinhas, deixa eu falar pra vocês. É lá... É a Avenida do Contorno ali, né? Mas aquele pedaço ali, gente... Na hora que você desce a 15 de novembro, aí tem uma loja de fotografias bem no cantinho direito. Você entra à direita. Na hora que você entra, você já vê ali a Shopee das Calcinhas, tá? Na 15 de novembro, como quem vai para o Mercado Municipal em Paragominas. Muito fácil mesmo. E ó, tem de tudo lá. Inclusive, peças íntimas para homens também, tá, homens? Tem peças íntimas para vocês também. Então, muito obrigada, Rosinha, seu esposo, pessoal da Shopee das Calcinhas. E Obrigada. eu me despeço agora. Na próxima semana, eu já sei quem é o convidado. Lógico que a nossa agenda já está fechada até agosto. A falou que é só você marcar. Ô, Glória! Olha, a Heloísa falou que é só marcar. Vamos marcar. Você fala só, é só marcar. Ah, minha filha, pois eu vou arranjar até data de onde não tem. Vou até arranjar data de onde não tem, mas eu coloco ela. Pode ter certeza disso. Então, gente, na próxima semana a gente já tem o nosso convidado. Mas eu não vou falar para vocês agora. Vou deixar para falar para vocês lá para frente. A gente gosta de fazer isso, né, Kaique? Deixa para falar depois, né? Depois eu falo para vocês quem é, tá? Só mais uns dias, me segura aí um pouquinho. E eu volto com vocês na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus e até lá.